Paz, queridos. Olha, eu falo que hoje só os fortes vieram, hein? Porque para sair de casa com esse frio, ainda que você não seja crente, hoje você vai virar. Porque se você veio até este lugar, eu quero dizer para você, essa série, quando o pastor lançou esse desafio, me trouxe à memória muitas coisas. Mas a Bíblia diz lá em Lamentações que nós temos que trazer à memória aquilo que dá esperança. E as cicatrizes que eu tive ao longo da caminhada me trouxe esperança. E por isso que eu estou aqui. E eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos entoar um louvor. E eu quero dizer que se você está aqui não é por minha causa, não é por causa de alguém que te convidou, não é porque você viu essa porta aberta, é só porque, sabe por quê? Por causa dele. Foi por causa de Jesus. Ainda que você veio através de um convite, foi por causa dele que você veio. Porque quando o Pai olhou do céu e diz: olha, na terra não há um justo sequer. Porque ele levantou libertador, levantou profetas. Mas para trazer a salvação não tinha um. Porque tinha que ser sem mancha, sem mácula, um sacrifício puro, sem qualquer pecado. E ele disse: olha, filho, tu vai ter que descer na terra, porque eu quero alcançar todos. Então se você está aqui é por causa dele. Amém? Que você possa entoar esse louvor com todo o seu coração. Porque essa série Cicatrizes, ela não desceu ao coração dos nossos pastores em vão. E se você veio aqui é porque ele precisa curar feridas. E há feridas profundas que o Senhor ministrou ao meu coração. Então nós vamos louvar, amém? Que você possa glorificar do seu lugar. Porque quando entramos na casa do Pai, nós não podemos ficar de boca fechada. Nós temos que louvar, agradecer, entoar louvores. E o louvor pode começar em nome de Jesus. O cansaço me atingiu e eu desacelerei. O ânimo em mim sumiu e eu parei. Parei pra respirar um pouco e não desisti. Mas mesmo assim, por mim eu parava agora. O cansaço me atingiu e eu desacelerei. O ânimo em mim sumiu e eu parei. Parei pra respirar um pouco e não desisti. Mas mesmo assim, toda vez que estou cansado, Jesus me abastece e me deixa claro. Louve aí com todo o seu coração. Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Declare. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. Foi por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz,
toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. Foi por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei, eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Aleluia. Você pode glorificar Deus, porque se fosse por mim e por você, nós já teríamos desistido, mas como é por causa dele, Ele vem, nos abastece e nos faz prosseguir. Eu quero dizer para você que um dia meu coração ficou cansado, quase parou, mas o Senhor disse: não, ainda é longa a sua caminhada. Ele desceu até aquele hospital e deu mais fôlego de vida, porque ainda que a situação venha para querer nos paralisar, quero dizer para você que a promessa ninguém pode frustrar, nem a morte. Se Jesus venceu a morte, eu e você, aquele que habita em nós, se há projeto e se há promessa, a morte não nos para. E quero dizer para você, nem essa ferida que você tem aí. E eu quero dizer para você, pode se assentar, vai abrindo a sua Bíblia, dando glória a Deus, abre em 1 Samuel. E eu quero que você me ajude nessa noite, porque eu quero dizer para você que Deus vai falar aos nossos corações, já falou comigo, já me sacudiu. Meu Deus. Vai abrindo aí a sua Bíblia, folheie 1 Samuel, nós vamos ler alguns versículos. Mas eu quero dizer para você que quando recebemos, olha, vamos ministrar sobre cicatrizes, eu não tenho como não citar de Paulo, antes de eu iniciar minha ministração. Porque Paulo, outrora ele era perseguidor. Só que quando Deus tem um plano, Ele nos para. Foi o que Ele fez com Paulo. E aí a caminho de Damasco, porque Jesus tem o tempo para tudo, Deus tem o tempo para tudo. Ele achou que poderia ainda continuar perseguindo. Mas aí quando ele foi parado por Deus, ele ficou cego por 3 dias. E um dos profetas, Ananias, enviado por Deus, teve que ir até a sua casa para liberar a visão dele. Mas o que eu quero dizer com isso é que Paulo era perseguidor e depois passou a ser perseguido. Sabe por quê? Porque ele começou a ir na contramão daquilo que não era plano de Deus. E eu quero dizer para você que quando você entrou no plano perfeito de Deus, você começou a ser perseguido. E eu quero dizer para você que na caminhada nós vamos ser marcados. E bom é ser marcado por Deus. E eu quero ler com você primeiro, não precisa abrir, mas se puder colocar no telão, lá em 2 Coríntios 12, 9, diz assim: mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Ou seja, está andando no favor, no plano do Senhor, a tua graça nos basta. A graça dele nos basta. E aí eu quero dizer para você, lá em Gálatas 6,17, diz assim: quanto ao mais, ninguém tem autoridade para questionar-me, pois trago em meu próprio corpo as marcas de que pertenço a Jesus. Eu quero dizer para você, você vai ser marcado na sua caminhada. E eu quero perguntar para você, o que tem te marcado? É na sua área emocional? É área física ou área espiritual? Qual a área que você está sendo marcado por Ele? Bom é ser marcado por Deus. Porque às vezes olhamos para alguém e falamos: meu Deus, como essa pessoa passa tanta luta? Como que essa pessoa suporta que a graça de Jesus está repousando sobre a vida dela? E ela carrega as marcas de Cristo, não na mesma intensidade, porque a gente não suportaria. Mas vamos ser rejeitados, vamos ser perseguidos, vamos ser humilhados, mas por causa do nome dEle. E quando você estiver na sua caminhada, sendo marcada por Deus, você diz: Senhor, a tua graça me basta. Eu ando e carrego as marcas de Cristo. E o Senhor está dizendo: as marcas não podem te paralisar. Você foi marcado, tem que prosseguir, porque vai vir outra marca. E o Senhor diz que tem feridas aqui hoje que está necrosada, mas Ele vai derramar o óleo da unção e vai trazer cura, porque ferida necrosada, ela te paralisa, mas a ferida ainda está doendo, ela ainda dá a possibilidade de você andar, mas ferida necrosada, meu amigo, eu quero dizer, ela te paralisa. E hoje, falando de cicatrizes, Paulo, quantas cicatrizes pelo Evangelho ele levou? Quais são as cicatrizes que você tem carregado pelo Evangelho? É a rejeição na família? É por ter um padrão de vida, um estilo de vida e ser rejeitado pelos seus amigos, na faculdade, até mesmo no trabalho? Porque quando sabe no trabalho que a gente é crente, só Jesus na causa. Mas não tem problema. Eu caminho dizendo: eu carrego as marcas de Cristo. Que nós possamos ser uma geração que não se intimida e diz: ainda que eu sofra pelo Evangelho, eu carrego as marcas de Cristo. Elas não podem nos paralisar. Mas eu quero dizer para você que na caminhada vão ter muitas feridas. Mas o Senhor trouxe bálsamo, porque há cicatriz para a ferida. Lá em Gileade tem remédio, então nós precisamos ir buscar o remédio. Já passei por muitos processos e eu venho aqui também falar, porque os processos e os avanços na vida de alguém edificam a fé. Não é para nos vangloriar, porque nós não devemos, mas dizemos: olha, me respeita, porque eu carrego as marcas de Cristo. Nós somos nação santa, raça eleita, povo escolhido, sacerdócio real. Não somos qualquer povo. Então vale a pena carregar essas marcas, porque o que Ele promete para nós não é terreno, é eterno. Então nós vamos entrar agora em Samuel capítulo 1. E nós vamos falar de uma mulher. Eu teria várias histórias para falar, mas essa palavra desceu como orvalho desce da árvore. E eu disse: amém, Jesus. Porque no processo com Deus, as feridas, nós não sabemos o tamanho. E aí o Espírito Santo falou comigo: o tamanho da sua ferida é o tamanho do propósito que você está gerando. Qual é o tamanho da sua ferida? Porque às vezes fala: meu Deus, é só comigo, acontece só comigo, meu Deus, é tudo comigo.
Mas eu quero dizer para você que à medida que você tem dor, tem feridas, ainda que sejam enormes, você fala: o que eu carrego, o que eu vou gerar é muito grande. Então não tema se você está sendo afligido, se no processo você está sendo ferido, porque faz parte. Não tem como passarmos por um processo ileso. Quando a gente é bebê e vai começar a andar, tem o processo do caminhar, a criança cai, se machuca. Depois ela passa, vai começar a andar, mas ela já quer correr e vai se machucar mais ainda, o processo não vai ficando maior? E depois vai fazendo o quê? Vai tendo crescimento no corpo, porque crescer dói. Uma vez minha filha estava no sofá e falando: nossa mãe, minhas pernas estão doendo. E o Espírito Santo disse: olha, tá vendo? Crescer dói. Então eu quero dizer para você, à medida que você vai caminhando, as feridas vão aumentando. E quanto mais aumenta, você tem que declarar: o que eu estou gerando é muito maior do que a ferida que eu estou carregando. E nós vamos falar sobre Ana. Eu vou ler alguns versículos. E diz assim no primeiro: houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Eu posso dizer para você que cicatrizes, ela é o processo de superação na caminhada. Quando nós olhamos para alguém e nós conhecemos a história, porque bom é andar com gente que carrega a marca de Cristo. Porque através das marcas que ela carrega, das feridas que ela superou e virou cicatriz, não tem como a gente não atrair as pessoas e dizer: olha, tá doendo, tá ferindo, tá machucando, mas vem, porque eu tenho um lugar que tem um bálsamo. Quando você imaginar aquilo que você está gerando, você não tem noção que essa sua ferida vai virar uma cicatriz tão linda, que foi o que aconteceu com Ana. A cicatriz dela hoje é estampada, o livro de Samuel. Ana era uma mulher estéril. No Antigo Testamento, uma mulher estéril era considerada uma mulher como um galho seco, era improdutiva, não podia gerar. E quando nós vemos que a Ana aqui era a primeira mulher de Eucana. E no Antigo Testamento, quando uma mulher era estéril, dava o direito dele ter uma concubina, uma outra mulher que gerasse. E eu fico imaginando, olhando para Ana, sendo a primeira mulher, já tendo uma esterilidade. Qual mulher não sonha em gerar? Mas o Espírito Santo de Deus falou comigo que muitas vezes nós não vamos gerar filhos carnais. Vamos gerar em Deus, porque é um propósito maior. E às vezes esperamos isso, mas temos que entender qual é o propósito de Deus para não nos frustrarmos. Mas aqui Ana havia uma promessa. Só que para ela viver a promessa, ela precisou passar pelo processo. E o processo dela era simplesmente Penina. Quantas peninas nós enfrentamos durante a nossa caminhada? E o Senhor, Ele quer transformar a sua esterilidade em fertilidade. Mas para Ele transformar, Ele precisa entrar na ferida que de repente te paralisou e dizer: olha, eu quero curar essa ferida porque está te causando esterilidade. Porque às vezes pensamos que a esterilidade é somente eu não gerar através do meu útero. Não, tem feridas que nos causam esterilidade. Porque nós não produzimos, nós ficamos parados.
O que tem te causado esterilidade? Esterilidade. É o seu físico? É o seu emocional? Ou é o seu espiritual? Reflete nessa noite, olhando para a história de Ana, que era estéril, mas tinha um desejo no seu coração. Nós vamos transcorrer aqui na história de Ana. E eu não posso deixar de dizer que o que estava no coração de Ana era projeto do céu. Entenda, na nossa caminhada, quando uma vez que nós dizemos, Senhor, eis-me aqui, o Senhor é o governador da minha vida, o Senhor é o Senhor da minha casa. Nós temos que renunciar os nossos sonhos para viver o sonho de Deus. Então eu quero dizer para você, qual é a esterilidade hoje que o Senhor precisa transformar? E você está disposto a renunciar aquilo que Deus te entregou para cumprir o propósito dele? Porque Ana, ela viveu as duas situações, a esterilidade, e nós vamos andar na história, entregou aquilo que ela gerou. E aí eu pergunto para ti, acaso há para o Senhor alguma coisa demasiadamente impossível? Há impossibilidade para essa sua esterilidade hoje? Para essa sua ferida que está necrosada diante do céu? Enquanto eu orava, o Senhor me mostrava feridas necrosadas. Necrosadas nos paralisa. O Senhor quer dizer, olha, eu quero você em movimento, eu quero você avançando. Porque quando ministrava aqui o louvor, o carpinteiro bate a porta, não teve como ele arder no meu coração. E dizer, Senhor, o que eu preciso mais avançar, o que eu preciso fazer, porque o carpinteiro está batendo a porta, e o que nós estamos fazendo aqui do outro lado? Nós estamos dizendo, não, essa ferida ninguém mexe, já necrosou, eu não quero nem mexer não. O Senhor está falando, a sua esterilidade hoje vai virar fertilidade, e a ferida que está incomodando, está necrosada, eu vou curar. Sabe por quê? Porque o que você gera é muito maior. Alguém aqui já deve ter ouvido falar sobre Martin Luther King. E aquele homem, ele tinha um sonho. O sonho dele era unir os negros com os brancos, dar liberdade. O que eu quero dizer, o que tem a ver com essa palavra? Ana também tinha um sonho. Entendemos que quando temos um sonho que é gerado do céu, ele não atinge só a pessoa a qual está pedindo, ele atinge gerações. A frase de Martin Luther King era, I have a dream. Essa frase eu sei falar em inglês. Eu tenho um sonho. Ele tinha um sonho, mas não era para ele. Você entende que quando você tem um sonho, é projetado no céu, ele não vai alcançar só você, mas ele vai dar alcance a gerações. Martin Luther King morreu e ele nem sabe, olha quantas coisas aconteceram. É negro e branco misturado, é um monte de coisa aconteceu, sabe por quê? Porque ele disse, eu tenho um sonho. E estava alinhado com os planos do céu. Como Ana. E aqui nós vamos andando um pouquinho mais, que diz assim, vai acompanhando comigo. No 3, subia pois este homem, Eucana, da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estava ali os sacerdotes em Siló, e estavam os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora, quem era a competidora de Ana? Penina. Excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre.
E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Eu quero dizer para você que eu disse sobre marcas, as marcas de Cristo. E quando o Senhor, Ele me chamou, porque é o Senhor que nos chama, é o Senhor que nos encontra. Eu passei por uma metamorfose, uma verdadeira transformação. Não foi do já, foi aos poucos. Mas o que eu digo a você, tudo que você gera, está ligado no céu, no tempo oportuno, vai se cumprir. E eu tinha muitos sonhos, mas eu na minha adolescência, na minha juventude, como eu falei um pouquinho no vídeo, eu sofri muito na minha área sentimental. Escute, eu tinha um sonho de constituir uma família. E durante a minha caminhada, tudo dizia que não. Pessoas falavam, principalmente da família, tu vai morrer sozinha. E eu sem muito entendimento, mas minha mãe sempre me ensinou a repreender sem ter que falar. Mas ainda que lancem palavras a você, querendo destruir a promessa, eu tenho uma notícia para te dar. Elas vão entrar em falência. Porque uma vez que a promessa foi decretada no céu, não há nada na terra que não cumpra. Mas aí foi se passando, eu disse, Senhor, cadê o meu varão? Fui mãe muito nova, com 18 anos, e assim, eu falei, agora que ninguém vai mais querer um relacionamento comigo. Mas eu tinha um sonho, mas o Senhor tinha um propósito. E aí o que aconteceu? Tá bom, Ana Paula, tu tem um sonho, eu tenho um propósito. Calma, que eu vou ligar as coisas. E aí eu precisando trabalhar, entreguei o currículo num escritório e fui embora para casa. Não demorou nem 2 dias, me ligaram, olha, você pode vir aqui para trabalhar. Eu disse, nossa, foi tão rápido. Tá bom. Cheguei lá para trabalhar na segunda-feira. Ia um na recepção, voltava. E a outra na recepção, voltava. Escute, quando você tem um sonho, está ligado ao propósito de Deus, Ele muda a geografia, Ele faz tudo para que se cumpra. Eu entrei naquele escritório, 5 vezes foram me olhar lá e chamou o dono do escritório e disse, olha, não era você, era outra Ana Paula, mas já que veio você, é você que vai ficar. Mas e quem estava lá? Meu esposo. Eu me emociono porque ainda que há frustração em você, ainda que lançaram palavras e lançaram feridas, porque palavra fere mais do que um tapa, porque ela fica como uma pedrinha, ela fica balançando, e toda vez que ela bate com aquela pontinha, porque a palavra, quando ela é lançada, tem estudos que ela sai como uma fagulha. E ela vai ferindo. E aí foi onde eu conheci o meu esposo. E hoje estamos casados há 21 anos. Então eu quero dizer para você, tudo que foi decretado pelo céu, passa o tempo, eu estava em outro estado, estava em Brasília, Ele me trouxe de volta, para quê? Para Ele me alojar lá onde tinha, no endereço, na Avenida Campanella, para dizer, olha, o seu sonho vai se realizar. Por quê? Porque faz parte do meu propósito. O que você tem que entender é que o seu sonho tem que estar alinhado com o do céu. Renuncie os seus e diz, Senhor, eu quero viver os teus sonhos. Porque quando nós dizemos isso ao Pai, Ele coloca a gente, olha, no caminho certo. E aí essa frustração foi embora. Conheci o meu Eduardo, uma só carne comigo. Ele é. E aí foi uma ferida que eu tinha e o Senhor veio e curou. Sabe por quê? Porque o Senhor hoje, sabe o que Ele quer dar para você?
habilitação para que você possa, através dessa sua esterilidade ferida, ministrar alguém e dizer: olha, eu conheço um Deus que me tirou de um lugar, me trouxe para cá, me deu um marido maravilhoso, reconstruiu o casamento, porque teve processo depois também. Porque Ele te dá, mas aí Ele vai falar: agora eu quero ver se você vai administrar, eu vou te colocar alguns processos. Para ver se realmente esse sonho realmente é tudo isso que você está falando. Porque às vezes a gente fala: eu tenho um sonho, Deus me ajuda. E quando Ele te dá e coloca alguns processinhos para você administrar, você fala: não quero mais esse sonho. Porque um dia eu pensei em desistir desse sonho. E um dia eu indo trabalhar, porque sabe por quê? Quando as lutas apertam, rapidamente a gente tem os escapes, os refúgios, para ficar longe daquilo que era sonho para nós. E aí eu mergulhei, sabe aonde? No trabalho. E meu marido, no álcool. Ele não era alcoólico, ela nunca foi. Mas foi um escape. E aí o dia que eu estava descendo a minha escada, subindo para pegar o carro para trabalhar, eu vi meu marido chegando de um jeito que não agradou o meu coração. Imagine o de Deus. E aí eu olhei para trás e eu falei: o que eu vou fazer com o meu sonho? Só porque Deus coloca alguns processos, porque Ele dá o sonho, mas tem processos que a gente vai passar. Porque eu quero dizer para você, a gente até enverga, mas não quebra. Como foi ministrado aqui, pode bater o vento, mas se você está enraizado, meu filho, pode vir o vento que for, porque não quebra. E aí eu disse: meu Deus, era um sonho, eu não posso deixar ir embora. Mas eu quero dizer para você, é uma decisão que você precisa tomar. Tudo na vida é decisão, eu quero dizer, querido. E aí eu disse: Senhor, eu preciso fazer alguma coisa. E ali começou o processo. Eu não vou contar tudo, senão não vai dar tempo. Mas eu quero dizer, o Senhor restaurou. Sabe o que Ele deu para mim? E Ele está dando para você hoje? Habilitação. Se chegar um casal aqui para mim dizendo: olha, eu quero me separar, eu vou dizer para você: olha, você lembra dos votos que você fez? Até que a morte nos separe. E eu quero dizer para você: não abra mão do sonho. Pega esse sonho debaixo do braço e diz para ele: olha, a gente está passando por um processo, mas nós vamos passar o processo junto. Porque Ele vai nos dar habilitação para chegar lá e falar assim: olha, você está com crise? Eu conheço um Deus que restaura, que liberta, que cura. Quando acontece feridas em nós, eu quero dizer para você, a habilitação do céu, quando Ele torna em cicatriz. E eu creio que nós vamos ser uma geração de cicatrizados. Porque cada um vai ser provado numa área. E aí, nada menos o meu chamado. E eu falo para você, como é duro alguém querer pegar um dedo e enfiar assim, fazer uma ferida até o nível que você acha que você não vai aguentar. É no seu chamado. Porque aí é aquilo que ardeu um dia no seu coração e você fala: meu Deus, como que podem mexer naquilo que o Senhor derramou? Isso é duro. Mas aí o Senhor, Ele vai nos levar a um nível que é no limite. Ele me levou no limite. Se Ele não me levasse no limite, como Ele falou aqui, ó, a sua ferida corresponde àquilo que você carrega. E nós vamos ser uma geração de marcados, de cicatrizados, mas nós não vamos desistir. Porque nós temos que lembrar todos os dias: Senhor, é por causa de Ti. Não é por causa de um, não é por causa do outro, é por causa de Ti. Ainda que na caminhada nós vamos ter muitas peninas. E as peninas aqui está se referindo a uma mulher, mas nem sempre é uma pessoa. Às vezes são situações. E eu já quero declarar aqui que nós não lutamos contra a carne, nem contra o sangue. É contra principados e potestades.
nas regiões celestiais. E aí quando eu olho para a história de Ana, eu digo, meu Deus do céu. E aí o Senhor me remeteu a quantas vezes me levaram no limite por causa do chamado. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas quando eu li a outra parte, poucos são os escolhidos. E eu já quero declarar sobre você, escolhido não tem escolha, ele já foi escolhido. Não tem escolha. Eu disse, tá bom, Senhor, eu não tenho escolha, eu vou permanecer aqui. Aí sabe o que ele falou? Primeiro você vai gerar em mim. Sabe onde é? No quarto. É muitas vezes você indo lá, ministrar sobre várias vidas, louvar, e sofrer vários ataques, e você ir para casa, e o seu esposo perguntar, como que foi o ensaio? Vai correndo, e você vai para o quarto, porque a melhor coisa é fazer como Ana, ela gerou em Deus em oração. Quando o Senhor me ensinou, olha, vai gerar em mim em oração, em lágrima, porque essas feridas pode deixar que quem toma conta sou eu. Porque a gente recebe uma força que a gente não sabe de onde vem. E quando a gente olha para hoje, onde estamos, e fala, Senhor, o Senhor fez uma bela cicatriz. Ele disse, é a superação da ferida que você sofreu. Mas o que nós não podemos é paralisar. E eu quero dizer que no local onde eu estava, eu falo que eu louvo a Deus por todo o processo que eu passei. Porque todas as vezes que Ele me ensinava, eu dizia, Senhor, eu vou avançar porque é por causa de Ti. Porque o Senhor, Ele vai criando em nós uma pele mais grossa. Quando você vai para a academia, você fala assim, eu quero fazer musculação para criar músculos, né, ficar forte. E aí eu fui entender o que acontece com os nervos, para que eles vão crescendo. Eles sofrem lesões. Então, para crescer, nós vamos sofrer lesões. Para a gente criar musculatura em Deus. E o Senhor quer criar e quer gerar você com musculatura espiritual. E aí Ana, eu vejo Ana, meu Deus do céu, indo toda vez no templo. Senhor, eu vim aqui buscar e sair, nada de receber. Quantas vezes nós entramos e saímos e não alcançamos? Porque às vezes a nossa ida está sendo com a intenção errada. Quando eu fui com a intenção certa, e Ana também declara isso na palavra, aí o Senhor começou a mudar o cenário, porque Ele faz isso. Quando a gente muda a intenção do coração, daquilo que Ele já tem como propósito, Ele vai o quê? Ele vai trilhando o caminho e vai tirando todo o impedimento. Sabe por quê? Porque nada impede o propósito de Deus de ser alcançado. Mas primeiro Ana gerou em Deus. Onde você tem gerado? Ainda que hoje você fala assim, olha, eu sou estéril, eu não consigo gerar em Deus. Porque lá no passado teve uma ferida. Porque agora aconteceu isso. Olha, eu não consigo avançar no meu relacionamento. Eu não consigo terminar nada do que eu começo. Eu não consigo avançar no meu ministério. Porque eu fico com esterilidade. Porque feridas, ela causa esterilidade. Esterilidade é não produção, gente. Não é simplesmente não gerar no seu útero. Nós temos que entender que nós somos geração para produzir para Deus. Não é para o homem, é para Deus. E quando nós entendemos que aquilo que nós geramos é para Deus, eu posso ter certeza absoluta, vai florescer. E aí Ana, toda vez sendo excessivamente irritada por Penina. Pensa alguém, você indo, e ela fala, eu tenho
você não tem. Olha, eu avancei, você não avançou. Quantas pessoas já não falaram isso? Eu estou aqui, você não está. Olha, você vai continuar sendo assim? Eu acho que você deveria sim. Quantas pessoas às vezes querem mudar até a nossa personalidade durante o processo? Mas eu tenho uma notícia para você. Que o Senhor hoje, Ele tem cura para a sua ferida. Porque o que mais me dói, eu falo de mim, é não gerar para Deus. Porque na Bíblia nós somos comparados a uma árvore. E a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, ou seja, é corrente, e ela fica todo o tempo ali. Ainda que suas folhas caem, ela dá fruto no tempo oportuno. E às vezes as feridas vão fazer isso com a gente. E teve um processo da minha vida que eu, literalmente, fiquei como a águia. Vocês sabem como que é o processo da águia? A águia, ela não é da terra, ela é do céu. Então eu declaro sobre a sua vida, você é do céu, você não é da terra. E quando eu fui entender o processo que eu estava passando, e o processo da águia é, primeiro, solitária. A gente precisa entender qual é o propósito que você está gerando. Porque quando nós entendemos, nós conseguimos avançar. E eu comecei, tá bom, solitário, eu já entendi. E a águia, para ela se renovar, ela mesma se flagela. Ela arranca as penas. Ela arranca as unhas. Por último, que é o mais doloroso, ela quebra o bico. Quando eu entendi que eu estava passando esse processo, que Deus me levou no limite, era por conta daquilo que eu tenho para gerar em Deus. Quando eu entendi isso, ainda que no choro, irmãos, porque eu quero dizer para você, a caminhada não é flores, eu gosto de dizer isso. Não é flores. Mas quando caminhamos entendendo, Senhor, a tua graça me basta. Aquilo que o Senhor derrama em mim me basta, Senhor, então me ajuda a caminhar. E aí a gente vai caminhando dizendo, olha, eu estou sendo ferida, Senhor. Ainda que há acusações, ainda que há flagelos que eu venha ter que sofrer, eu sei que há em Ti a cura para aquilo que eu preciso, mas jamais a minha ferida vai paralisar o propósito que o Senhor tem. E eu quero dizer para você, é por isso que eu e você está de pé hoje aqui. Mas Ele está dizendo para você, não pare. Por que você parou? Por que você parou? Foi as peninas que te coagiram? Mas eu escrevi algo aqui, que eu coloquei para mim. E eu quero declarar sobre a sua vida. Que as peninas me encorajou. As peninas me deu resistência. As peninas me fez avançar, ainda que com dores, ainda que não vem do futuro, mas Deus já estava lá providenciando. E aí eu quero dizer para você, as peninas, elas nos lixam. Ela nos dá resistência. Porque foi o que aconteceu com Ana. Se não tivesse penina na vida de Ana, será que ela seria insistente no propósito que Deus tinha para ela? Às vezes são necessárias as peninas. Eu não descarto as peninas. E eu agradeço as peninas, tive um monte. E tem até hoje, eu falo, glória a Deus, Jesus. Porque ainda que elas não saibam que são peninas, eu sei, eu digo, eu vou continuar caminhando. Eu vou continuar avançando.
Porque quando começam a ouvir a nossa história e dizer, meu Deus, estava tão ferida, estava toda destruída, mas aí eu olhei para o alto e disse, Senhor, Tu és o Senhor da minha vida, o autor e o consumador da minha fé. E o Senhor derramou o óleo de Gileade e falou, minha filha, caminha, porque o que você gera dentro de você é maior do que todas essas feridas que você está carregando. E o Senhor quer derramar cura sobre esterilidade. O Senhor falou muito comigo sobre esterilidade, porque quando somos estéreis, não produzimos em Deus, e o Senhor quer que sejamos produtivas. O que tem gerado você esterilidade? O que tem gerado em você esterilidade? E as orações, como ela me ensinou. E aí, uma coisa que eu carrego dentro de mim e digo para muitas pessoas, que as áreas que mais sofremos são as áreas que mais Deus nos faz frutificar. Qual área você tem sofrido? Porque eu tenho uma boa notícia para você. Quando você permitir Deus entrar e curar, como aconteceu com Ana, ela gerou, porque havia um propósito no céu. E lá no capítulo 2, lá no 21, depois você vai ver, Deus deu para ela mais 3 filhos e mais 2 filhas. Por quê? Porque aquilo que Deus entregou para ela, ela falou, não, Senhor, o que eu gerei em Ti no secreto, eu Te entrego. Qual é o Samuel hoje que você precisa entregar? Porque para você frutificar, você primeiro precisa entregar. Qual é o Samuel que você precisa entregar hoje? E quando veio essa palavra para mim, o Senhor também me sacudiu. E eu já entreguei. Porque eu não quero desobedecer a Deus. Porque Ele disse para mim, renuncie os seus sonhos para viver os meus. E viver os sonhos de Deus, a vontade de Deus, eu quero dizer para você, não é fácil. Porque a gente quer ir para um caminho, Ele fala, não, tu vai para aquele caminho. Sabe por quê? Porque o propósito é muito maior. Qual é o Samuel que você precisa entregar hoje? Porque Ana, no versículo 11, ela fez um voto com Deus. Mas eu quero dizer para você, fez, cumpre. E ela disse assim, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tuas servas deres um filho, ela pediu um filho, varão, ao Senhor o darei. Ela nem tinha recebido ainda. Por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela primeiro gerou em Deus. E aí quando a sua oração, por isso que eu falo da intenção, quando a oração de Ana mudou a intenção, porque eu fico imaginando que ela falou, Deus, eu preciso ter um filho para provar para aquela que eu posso gerar. Mas quando ela mudou a intenção da sua busca, Deus foi e concedeu. Qual é o Samuel que você precisa entregar? Porque aquilo que ela gerava cobriu todas as feridas que ela um dia sofreu. Porque Samuel foi juiz de Israel, sacerdote. Ele que iniciou todas as escolas em Israel. Ele foi um homem, um profeta, um grande profeta. Olha só, não se esqueça que aquilo que você gera é muito maior daquilo que você sofre no processo. Olha o que Ana gerou. Ela gerou um profeta, ela gerou um sacerdote, ela gerou um juiz. E ainda ele ungiu 2 reis, Saul e Davi. Olha só o que Ana gerou.
Mas primeiro ela gerou em Deus e mudou a intenção do coração. Então quando nós passamos por processos, entenda, ainda que o processo fala, meu Deus, mas de novo, mas mais nessa área, mas mais isso, mas mais aquilo, porque aquilo que você está gerando é muito grande. Mas qual é o Samuel que você precisa entregar hoje? Eu não sei quais são as feridas que você carrega, mas Deus sabe. E hoje, Ele quer curar. Mas eu quero dizer para você, não se desesperar na frente dos homens, se desespere em oração. Vai para o quarto, se desespere. Senhor, eu preciso. Senhor, eu clamo a Ti. Sabe igual a mulher de Cananeia, que pediu socorro. Senhor, eu clamo a Ti, eu preciso de um socorro. É isso que nós devemos fazer. Nós devemos nos desesperar em oração. Quando aprendemos isso, aí Deus vem e reverte a situação. Qual é o Samuel que você precisa entregar? Para que Ele possa reverter a sua situação. E eu quero dizer, pode ser a sua vida para Jesus. Pode ser o seu pecado para Jesus. Pode ser aquilo que é uma meta sua, mas não é sonho de Deus e você precisa entregar. Porque meta vai atingir o seu objetivo, o sonho atinge os planos de Deus, que é isso aqui, ó. O que você precisa entregar para Deus hoje? É uma reflexão que Deus quer que você faça. Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus. Obrigado você que está conectado conosco, que assistiu essa mensagem, que essa palavra possa ter falado contigo. Eu queria te pedir uma coisinha, se inscreva no canal, envie para o máximo de pessoas que você puder, ativa o sininho de notificação, nós estamos com toda a equipe de prontidão. Você que pode, digita aqui, se você precisa de oração, nós enviamos para a nossa equipe de intercessão para estarmos orando pela tua casa. De quarta e no domingo são os nossos cultos. Você é meu convidado para estar junto com a gente. Até a próxima.